A 16ª Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip 2018, começa essa semana. E a homenageada deste ano é a escritora e poeta Hilda Hilst. E a nossa convidada para falar da Flip 2018 é a curadora do evento e jornalista Gisélia Aguiar. Querida, muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. A gente está conversando à distância porque estamos os dois gripados. Estamos todos gripados. Eu trouxe a minha gripe de São Paulo, então a pode minha ser do diferente. Rio mesmo, a minha carioca, a minha com sotaque. O que você preparou esse ano para a gente na Flip 2018? Pois é uma Flip bem diferente da do ano passado. Como eu estou dizendo, a Flip do ano passado ela se voltava para o mundo de fora, essa Flip se volta para o mundo de dentro. Isso tem a ver com os homenageados, né? O Lima Barreto, ele tratou na literatura dele de questões políticas e sociais de seu tempo. E a Hilda Hilst, as grandes questões para ela eram o amor, a morte, Deus, o sexo, enfim, o corpo, a transcendência. Então, essas são as grandes questões que, de alguma maneira, estão espelhadas na programação. Muito bom. E você, a gente tem a Flip já há alguns anos e a Flip foi indo numa espécie de declínio, digamos, pelo menos era a minha impressão, que vou todo ano assistir às mesas. E você, felizmente, no ano passado, fez uma programação brilhante, né? Que até com as mudanças de lugar, enfim, de tudo, achou-se que seria uma Flip um pouco mais fraca e, ao contrário, revelou... Bem forte, bem potente. Foi bem forte e revelou toda a sua potência justamente pela escolha dos convidados. Como é que é essa escolha dos escritores convidados? Obrigada pelo elogio. Eu acho que tem a ver, sim, com o fato de a Flip agora estar concentrada na praça, né? Então, tem um auditório onde acontecem as conversas com os escritores e, bem do lado, o auditório da praça, onde as pessoas que não conseguiram ingresso para o auditório onde os escritores conversam, elas assistem de graça. Então, quem quiser ir a Paraty sem ingresso, chega lá e assiste a tudo, sem nenhum problema, e se diverte, às vezes até mais, né? Que é mais à vontade, claro. Com ar livre. Ano passado, eu tinha uma preocupação muito grande de, além dos autores, digamos, consagrados, já conhecidos do Brasil e do exterior, eu queria muito trazer aquilo que eu dizia que eram os autores que estavam na periferia do mundo, não só do Brasil, como do mundo. E entendendo essa periferia da maneira mais ampla possível. Então, a Islândia era a periferia, a Jamaica era a periferia, alguém que estava no Piauí era a periferia, ou seja, fora do centro, né? Ao mesmo tempo, são pessoas com uma força muito grande no que elas têm para contar, porque também eram pessoas que estavam trazendo, vamos dizer, questões que estão sendo muito debatidas, né? Principalmente na internet. Então, desde o momento que a gente começou a anunciar os autores convidados, a gente percebia pela reação na internet que ia ser muito forte, né? Algumas surpresas também acontecem. Então, por exemplo, a Scholastic Mukasonga, que era uma autora totalmente desconhecida no Brasil, foi lançada via Flip. A editora dela, Nós, publicou já animada com a vinda dela, 2 livros dela, que é uma autora de Ruanda, que fala, que passou pela experiência do genocídio. Então, assim, imagina, uma desconhecida com livros sobre uma coisa extremamente pesada, difícil, que é o genocídio. E ela foi, assim, um sucesso. Pessoas na Flip queriam vê-la. Ela fez outras mesas em programações paralelas. Houve um momento em que ela sentou mesmo na rua para falar e tinha muita gente em volta. Isso foi bem bonito mesmo. A gente percebeu que havia um público diferente também. E é legal, né? Porque você pensa as festas literárias que tem, felizmente, se espalhando pelo país todo. A Flip tem essa coisa de, às vezes, lançar autores, né? Sim, sim. O autor não é conhecido e me parece que a curadoria tem que fazer uma espécie de contato com a editora e programar lançamentos desses autores. É assim que funciona? Mais ou menos. As editoras, quando elas sabem que o autor, se elas sabem com antecedência que o autor vai estar na Flip, ela prepara alguma coisa nova. Até aconteceu de eu convidar autores que não tinham livros que estavam saindo naquele momento, né? Que eram livros que estavam, de alguma maneira, já há alguns anos. E isso eu acho muito importante também que a Flip possa fazer. Além de lançar, né, um livro, resgatar ou recuperar algum livro que passou assim, um pouco, enfim, que as pessoas não perceberam muito. Eu acho que tem esse momento, né, de conversar com todas as editoras. Eu já acompanho, enfim, já há 15 anos, né, o mercado editorial.
Mas tem aquele momento de você conversar com todas as editoras, todos os agentes, acompanhar na internet o que está sendo publicado de revistas culturais, sites, mesmo aqueles que não são impressos. Hoje é um importante meio de você conhecer autores, principalmente aqueles que não estão no centro, que estão na periferia. Então, existem revistas digitais que estão publicando essas pessoas, inéditos, entrevistas, mesmo resenhas. E aí você começa a montar, eu brincava no passado dizendo que é uma espécie assim de Tinder literário, que você vai abastecendo esse Tinder com autores homens, mulheres, brancos, negros, do Brasil, do exterior, e depois você vai vendo como que pode formar duplas, como pode casar. Trios, como é que eles casam, claro, em conversas que tenham a ver com aquilo que você está preparando, não é? Muito bom, e é interessante porque por isso você chega numa programação como a desse ano, que você tem a maioria feminina, né? Foi igual ao ano passado, a gente tem a diferença de uma a mais. Uma a mais. Uma a mais então... para mulher. Então, viu? E 30% quase de autores negros, né? Sim. Então é muito, muito legal. É uma preocupação sua, sim, então, é uma preocupação ter esse equilíbrio de ter mais, porque também era uma vontade muito grande dos leitores. Então, desde o ano passado, essa preocupação de saber quais são os autores e autoras negros com trabalhos que alguns já estão mostrando, já são conhecidos. Por exemplo, a Djamila Ribeiro é muito conhecida. A gente acabou de começar a vender os ingressos, tem 2 dias. E a primeira mesa que esgotou foi a da Djamila Ribeiro com a Selma Almada. Quer dizer, Selva Almada. Quer dizer, foi maravilhoso isso, né? A prova de que ela é super conhecida, né? Claro. A primeira foi mais procurada até do que de autores internacionais com Pulitzer, enfim. Então, a prova de que ela está super conhecida. Ao mesmo tempo, a vontade muito grande de apresentar novos nomes, né? Então, ano passado, quer dizer, novos nomes para o grande público. São pessoas, às vezes, com grandes trajetórias. Ano passado, havia o Edmilson de Almeida Pereira, que é um poeta ensaísta de Minas, que as pessoas que conviviam com ele no meio acadêmico, né, porque ele é professor, doutor, na Universidade Federal de Juiz de Fora, conheciam muito, elogiavam muito, então foi através dessas pessoas que eu cheguei até ele, procurei a editora dele, pequena, a Masa, lá de Belo Horizonte, especializada em títulos afro-brasileiros, e aí eu pedi, me manda o material que vocês tiverem do Edmilson. Chegou uma caixa de livros, Nossa. 40 livros, uma obra assim incrível, né? Importantíssima. E esse ano quais são os autores que você, como ele, Sim. quer lançar e que são pequenos e que você foi lá e fuçou bem? Dizia até que são pequenos e até quase que uma... Não, pequenos da visão de mercado, né? Sim. Vamos lá, a gente tem editoras independentes participando de novo da Flip da mesma maneira como no ano passado. Então, se a gente pensar que a entrada pelas editoras independentes, ou seja, essa diversidade já está contemplada. Que, aliás, você encontra essa diversidade que você nas busca nas independentes, então, né? Assim, que vão especificamente em... Tem seus nichos, claro. Algumas são regionais, enfim. Então, nós temos, por exemplo, a mesa Barco com Asas, é um exemplo. Ela tem 2 poetas brasileiras em diálogo com uma grande poeta portuguesa, né? Uma veterana, com mais de 80 anos, que é a Maria Tereza Horta. Uhum. A Maria Tereza Horta, ela tem a obra dela publicada aqui pela Oficina Raquel, que é uma editora aqui do Rio. Muita coisa da Maria Tereza não saiu ainda no Brasil. E ela é uma figura central na história da literatura portuguesa e, sobretudo, a história do feminismo em Portugal, né? E ela está em diálogo com 2 brasileiras. Uma é a Júlia Hansen, que publica pela Chão de Feira, de Belo Horizonte, e a Laura Herber, que é já, enfim, mais conhecida até. Tem livro publicado pela Relicário, mas também já publicado obra infantil, por exemplo, pela Companhia das Letras e Alfaguara. Então, assim, são poetas, né? Nem sempre havia tanto espaço para poesia nas festas literárias. A gente imagina que, desde o ano passado, a Flip possa influenciar as festas literárias também a colocar mais poetas. E como é que foi a escolha justamente da homenageada? Eu imagino que seja bastante difícil, né? Sim, é difícil. Que felizmente há muitos nomes. No caso do Lima Barreto, eu
já antes, enfim, de ser curadora, eu já era uma pessoa que advogava por ele, queria muito que ele fosse homenageado na Flip. Quando eu fui convidada de novo a fazer a curadoria para a Flip 2018, eu queria muito que fosse uma autora mulher. E eu tinha, vamos dizer, 2 nomes em vista, mas a decisão não é só minha, não é? A decisão também do direção executiva da Flip, que houve um conselho, enfim. Então, mas houve de novo essa coincidência muito feliz, que é o nome que eu sugeri, que eu queria muito, acabou sendo aprovado e entenderam que era realmente um momento muito importante, porque a Hilda tratava com muita liberdade. Todos esses temas ela trata com muita... As pessoas lembram... Temas difíceis. Temas difíceis com muita liberdade. As pessoas lembram muito na fase final, quando ela lançou o Lori Lambe, que é aquele livro pornográfico e que causou um certo furor. Uma certa rejeição até. A rejeição na época, mas ficou aquela personagem, assim, né? Aquela senhora, né? Que cria cachorros e agora está lançando livro pornográfico. E ela brincava dizendo que ela estava fazendo aquilo porque finalmente ela ia ser conhecida, né? Já que ela tinha sido séria a vida inteira e 40 anos e ninguém estava dando bola para ela. Mas nesse momento, né, em que a gente percebia assim uma certa asfixia, enfim, de não pode, né, tratar de certos temas ou tais temas, você às vezes comenta alguma coisa na internet, você logo é bombardeado. Imagina ela na era da internet, nossa, como seria? Ela tinha crônicas no jornal nos anos 90 e ela dizia, a gente não tem certeza se isso acontecia, que cada vez que ela escrevia a crônica semanal, que chegavam várias cartas dos leitores querendo que ela fosse demitida. A gente não sabe se isso é verdade. A gente está atrás dessas cartas, porque ela dizia, chegaram mais cartas, aí tem um momento que ela diz que parou de receber carta, ela lamenta. Meus leitores pararam de mandar cartas. De me odiar, pararam de me odiar. Cadê? Enfim, ela gostava muito, era muito corajosa, né? Era muito corajosa. Muito bom. Fomos ouvir a opinião da escritora Mariana Basílio sobre a importância de homenagear Hilda Hilst na Flip 2018. Vamos conferir? Eu acredito que a presença da Hilda como homenageada da Flip 2018 traga um destaque essencial para a poesia em nosso país. E, assim como isso, o fator da própria autoria feminina, a própria valorização das mulheres na literatura brasileira. Além disso, de um jeito mais específico, acredito que a própria forma e conteúdo da poesia hilstiana, né, que, como Alcir Pécora disse, era uma poética da implosão. A Hilda trazia narrativas envolvendo as perdas e os pactos do ser humano durante a sua vida, a relação de reflexão metalinguística também muito presente e a relação também com o obsceno. Mas um obsceno no sentido de tocar o inominável, de dizer o não dito, e tudo isso relacionado a uma essência entre morte e vida. Com certeza a presença dela na Flip 2018 vai fazer com que novos autores e novos leitores possam reconhecê-la, conhecê-la e possam imbricar também esses sentidos dela na sua própria vida. Muito bom. E as mesas, justamente, trazem discussões de temas que são muito caros a ela, né? Sim, Deus, sim. morte, sexo, Sim. que são temas difíceis. Como é que foi essa escolha dos temas a partir depois dos autores, tendo a homenageada ali em cima? Não, é um quebra-cabeça infernal e eu sou obsessiva, então eu fico pensando, eu ficava pensando o tempo inteiro, e você tem que ter um equilíbrio, assim, tem um dia que você tem que ter uma variedade, no outro dia também, então você não pode esgotar todas as questões num dia, nem em outra, mas eu faço mais ou menos uma sequência, né? Então se você for perceber, esses temas são todos tratados, amor, morte, de alguma maneira. Amor, morte, tem um momento em que a gente trata, vamos dizer, da liberdade várias vezes, né, de autores que tratam de temas difíceis, como Andréa Siman e a Leila Slimani, que tratam, em cada um em sua obra, de questões, por exemplo, amor, erótico, né? E, por exemplo, a Leila, ela trata de um crime cometido por uma babá de braço. Antes disso, ela tinha publicado um livro
sobre uma mulher que é ninfomaníaca. Quer dizer, são temas extremamente difíceis e vistos às vezes como um tabu, né? O Aciman, ele é judeu, a família dele teve que sair do Egito por causa disso, viveu na Itália, então ele tem um livro de memória sobre o que era ser judeu, então, e de uma maneira meio secreta. E aí fez o Me Chame Pelo Seu Nome, que é exatamente com a história de amor entre dois homens. Então são que ganhou autores essa repercussão até por causa do cinema, repercussão tal. do cinema, do filme de mesmo nome, que concorreu ao Oscar. Então a gente começa assim com autores que têm poesia. Temos um momento que é o Sérgio Santana e um jovem autor, que é o Gustavo Pacheco, quer dizer, jovem, ele tem mais de 40, mas é um estreante que tratam de alguma maneira. O tema é uma homenagem, o título é uma homenagem ao Philip Roth, né, que é o Animal Agonizante, que é um livro dele, que é um pouco essa questão do homem que perece com suas questões existenciais e também nesse contato. É um texto também transgressivo, de alguma maneira. Depois a gente passa por estudar, por exemplo, o que está fora do cânone. Tem uma mesa chamada Poeta em Torre de Capim, que é uma frase da Hilda. Ela dizia que ela não estava na Torre de Marfim, ela estava na Torre de Capim. Já eu quero voltar no assunto poesia, dificuldade de fazer poesia do Brasil, de vender, de chegar ao público leitor. E quero continuar o passeio que você estava fazendo. A gente parou na sexta-feira. E olha que eu só fui pulando, né? Foi pulando. Eu imagino que durante o programa tem gente procurando vaga em Paraty agora. Que bom, para ir correndo para a Flip. Não precisa se preocupar se não compor ingresso, vai lá. Que na praça o negócio é animado também, com certeza. Chegou a hora da Cátia Navarro dar uma dica literária pra gente. A gente volta já depois do intervalo. Nos anos 90, Hilda Hilst costumava brincar dizendo que tinha tão poucos leitores que eles podiam caber numa sociedade secreta. Era uma brincadeira mesmo, porque ela achava que tinha muitos críticos, mas não sabiam por onde andavam os seus leitores. No caso, Hilda Hilst tem uma vasta obra e de muita paixão. Esse livro aqui, De Amor Tenho Vivido, reúne 50 poemas de amor que ela escreveu. Ilustrações de Ana Prata. Vou ler um trechinho de um deles para vocês. Guardai com humildade estas trovas de amor, e se um dia eu morrer antes de vós, como sói muita vez acontecer, lembrai-vos, o que dei foi um amor tão puro, atormentado, mas tão claro e limpo, e sentireis, Senhor, tudo o que sinto. Sentimentos, de Hilda Hilst. Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje num papo sobre a Flip 2018 com a curadora do evento, Josélia Aguiar. Mas antes, vamos ao quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura. Manda para a gente, que a gente tem um prazer danado de colocar no ar. Vamos conferir? A Flip é um evento que nós fazemos, né? Rompemos com os muros da escola e tem uma aceitação já bastante grande na comunidade carioca. É uma festa aberta a todo o público, é uma festa com muitas atividades extraordinárias, né? Debate com autores, lançamento de livros, exposições, teatro, música, tudo de ótima qualidade. A ideia tem sido compartilhar a boa literatura e apresentar os bons artistas e os bons autores. Continuando nosso papo aqui sobre a programação da Flip, você falou da poesia, que é sempre difícil. A poesia brasileira precisa ser mais valorizada, né? Precisa ser mais valorizada. É sempre mais difícil porque
Não é comercial, né, no sentido de que são pequenas tiragens, então os editores nem sempre se sentem tão incentivados, então saem por editoras de menor porte, então elas não estão nas grandes livrarias. Hoje em dia é mais fácil para alguém que gosta de poesia comprar diretamente no site da editora ou participar de algumas das festas de lançamento, saraus, encontros, e aí você compra às vezes até diretamente na mão do poeta. E tem esse movimento de poesia na periferia, né? Sim, entre jovens e tal. A gente sim. já fez até programas. É interessante que a Hilda é lida, é matéria de apresentações nesse sarau da periferia. Assim que a gente anunciou a Hilda, eu fiquei impressionada em começar a ter notícias desse movimento de leitura da Hilda na periferia. É uma surpresa porque ela sempre foi considerada uma poeta hermética, né? Difícil. Porque você tem que se dedicar à leitura, até você começar a entrar no mundo dela, entender os referenciais, até o vocabulário da Hilda, às vezes é um pouco vocabulário fora do padrão, do dia a dia. Então, quando você já está nesse mundo imerso, nesse mundo, aí tudo começa a ficar mais ou menos como ler o Guimarães Rosa em voz alta, que aí depois você entende tudo, né? Joyce também. Aliás, as pessoas dizem isso também, que se você começa a ler a Hilda em voz alta, porque era a intenção dela, ela escrevia em voz alta, e cada vez que você lê a Hilda em voz alta, fica muito mais simples. Olha, não sabia, que legal. E ela, depois de um determinado tempo, ela criou a Casa do Sol. Ela, quando tem mais ou menos uns 36, 37, ela resolve sair de São Paulo para morar nessa chácara que fica em Campinas. Esse lugar ainda existe, é a sede do Instituto Hilda Hilst, é onde está, vamos dizer, mais ou menos preservada a atmosfera, né, dessa vida dela, né, que era uma vida muito intelectual, no sentido que ela lia muito, todos os dias ela acordava muito cedo para poder datilografar, enfim, fazer a obra dela. E ela tinha visitas de amigos. Então ela não era artistas, matemáticos e tudo. Físicos. Ela tinha um círculo bem variado. E era, às vezes, fácil de morar com ela, porque se era um jovem poeta ou escritor, eu conheço algumas histórias assim, pessoas que gostavam da obra dela e precisavam passar um tempo em São Paulo. E aí ela dizia, vim para cá, vim morar aqui, passar uma temporada aqui. E ela acabava, enfim, recebendo no final da vida muita gente. E esse ano a Casa do Sol vai ser transportada para ti. Como é que é isso? Isso. O Daniel Fuentes, que é o presidente da Casa do Sol, na verdade o herdeiro da Hilda Hilst, ele é filho de um grande amigo da Hilda. Ela deixou para ele os direitos autorais e ele hoje é a pessoa que leva, eu brinco dizendo que ele é a pessoa que faz a gestão da imortalidade dela. Então ele preparou uma Casa do Sol na Flip. Essa Casa do Sol ela vai ficar na praça, quer dizer, uma casa, né, na praça, com uma programação variadíssima o dia inteiro. Voltado especificamente para a Hilda, então vão ter amigos contando histórias dela, vai existir também uma programação de debates em torno da obra dela, uma programação, enfim, de oficinas também em torno. Então vai ser uma extensão da programação oficial. Oficial. É interessante que a Flip, a cada ano, né, tem a oficial e tem as várias outras, tem várias outras casas. Né? Ano passado houve assim, uma explosão. Um boom de casas. E esse ano são mais de 20. Olha. As casas parceiras oficiais, parceiras mesmo, porque a gente sabe que existem outras iniciativas que não necessariamente procuram a Flip, ou enfim, são pessoas que montam, às vezes, nem sabe qual que é o trâmite para ganhar, né, a chancela de casa oficial, de casa parceira. Então, muita gente alugam uma casa e fazem uma programação. São super bem-vindos sempre, mas a conta das casas parceiras na Flip, ano passado foram, se não me engano, 7, esse ano já são mais de 20. Mais de 20, olha. E hoje a obra de Hilda Hilst é mais compreendida do que na época em que foi escrita? Vamos ver. A diferenciação de um autor que talvez consiga entrar para o cânone da literatura ou que seja visto com a grandeza que a Hilda começa a tomar corpo, né, sendo homenageada na Flip, em outros eventos e com jovens lendo muito mais,
está nessa atemporalidade que eu vejo dela, tanto nas leituras que ela fazia, tanto no que ela mesma se propôs quando criou essa reclusão na Casa do Sol, né, nesse misticismo, e ao mesmo tempo o que era visto como polêmica, na verdade, era algo naturalíssimo para Hilda, que era realmente imbricar um obsceno, que era simplesmente a busca por algo que muita gente não via. E a diferenciação da época que ela viveu e era jovem e foi se desenvolvendo e crescendo entre os livros é muito diferente das de hoje. Hoje, eu vejo que a sociedade está muito mais preparada para entender a obra da Hilda, principalmente na prosa, que são fluxos que se cortam e se condensam poeticamente. E isso tem uma similitude, inclusive, com as redes sociais. Então, eu acho que os jovens estão prestando muito mais atenção nela com isso. É muito bom, né, isso, porque a Hilda, ela, como você falou, ela era publicada por editoras pequenas, reclamava que não chegava nos leitores, né, até criticava essa dificuldade do texto dela chegar ao público, e agora ela está sendo publicada por uma grande editora. Como é que você enxerga esses escritores que são valorizados só depois da morte, né? Cada caso é um caso, mas se a gente pensar que ela ganha força na internet nos últimos 5 anos, muito pelo trabalho do Daniel Fuentes no Instituto Hilda Hilst. Por exemplo, existe uma lojinha chamada Obscena Lucidez, com produtos da Hilda, então é uma coisa meio pop, assim. Então eu acho que ela começou meu entendimento, né? Ela começa a ficar mais conhecida nas redes sociais, as pessoas começam a ficar curiosas, tem também as residências artísticas na Casa do Sol, então ela começa, porque a obra dela está disponível há mais de 10 anos, enfim, via Globo. Ela começa a ser mais estudada na universidade, então é cada vez maior a quantidade de gente estudando a Hilda em universidades do país inteiro, e ssão essas pessoas que começam no boca a boca, divulgar, vai criando um ambiente propício. Um ambiente e vamos dizer, uma rede de leitores jovens que estão lendo a Hilda pela primeira vez e não conheceram a Hilda quando ela era viva, não ouviram falar dela. Muito bom, e a Flip, felizmente, é sempre um sucesso de público e a gente vai lá prestigiar. Querida, muito obrigado pelo nosso papo. Eu agradeço muito. Foi um prazer. Estou ansioso pela Flip. Lá estarei para assistir. Espero que você também esteja. Obrigado pela sua audiência. Infelizmente, o programa chegou ao fim. Até a próxima. Trilha o caminho da literatura. Passa aqui na TV Brasil.